Agora, chegou a vez das orquídeas. Essa daqui eu já dei uma adiantada, mas deixei essa pétala dobrada pra gente fazer junto. E essa daqui a gente vai fazer passo a passo, tá bom? Então, nessa pétala dobrada, eu venho com amarelo ouro. No meu pratinho, já tô adicionando aquarela silk. Aí, pego junto com aquarela silk e vou preenchendo, ó, ela toda aqui. Um pouquinho mais. E eu não falei as cores que eu vou usar aqui, né? Eu vou usar o amarelo ouro, o amarelo cádmio, o púrpura, o vermelho escarlate e o vinho, tá? Então, preenchi ela toda, aqui, ó, e também o amarelo limão. Aqui, ó, no pezinho da pétala, eu vou acrescentar o amarelo limão. Troco meu pincel, pego o número 6 e venho com um pouquinho do púrpura, o vermelho escarlate. E vou fazer a pétala aqui, ó. Um pouquinho do vinho, ó, coloco no meio da pétala. E vou puxando mesmo dobrada, como se ela fosse lá por trás, ó. E essa cor vai sair aqui, ó. Ó, então aqui ela vai saindo mais clara. E vai até lá no pé da pétala, lá no pezinho. Limpo meu pincel, venho com o amarelo ouro, ajeitando aqui, ó. Porque como eu fiz nas outras pétalas, tem que dar a impressão de risquinhos, tá? Pego o pincel número 4, o meu tá bem gastadinho, e venho aqui, ó, e vou com puxadinhos, ó, pro meio da pétala. Venho com um pouquinho mais do vinho. Ó. Dessa maneira. Aqui, com amarelo cádmio bem na quininha do pincel, eu venho aqui e vou trabalhar aqui na beiradinha da pétala. Com bastante cuidado. Aqui eu já clarei um pouquinho mais com amarelo limão. E vou terminando essa pétala até lá embaixo. Aqui eu venho também com um pouquinho do amarelo cádmio. Deixo bem pertinho desse vermelho. Faço marcaçõezinhas assim na pétala. Venho aqui. Agora, com amarelo limão. Um pouquinho mais do amarelo limão. Eu vou dar claridade aqui, ó. E vou puxar lá pra cima. Pego um pouquinho de tinta só pra contornar ali. Agora, volto pro amarelo limão. Em algumas pétalas, ó, eu posso deixar um pouquinho mais claro para poder dar movimento nas pétalas aqui da orquídea.
Aqui também eu posso dar um pouquinho mais de claridade. Ó, dessa maneira. Aqui eu só venho com o pincel com sujeirinha e com diluente para poder unir bem essa tinta aqui. Aí eu venho com um pouquinho de amarelo cádmio e vermelho, pego junto, ó, só para contornar aqui, ó. E aqui eu faço a sombra dessa pétala. Com o pincel de ladinho, eu faço pequenas marcações, ó. E aqui, ó, eu ajeito a dobra da pétala, ó. Tinta pro lado de baixo. Tinta bem na quininha do pincel, ó. Dessa maneira. Feita essa orquídea, aqui, ó, ainda posso dar um pouquinho mais de claridade. Então, eu pego um pouquinho também do amarelo bebê e jogo aqui, ó. Ó. Dessa maneira. Agora, vamos fazer a próxima, e eu começo, como sempre, pelas pétalas que estão lá por trás. Então, eu venho com amarelo ouro, vou preencher toda essa pétala, usando junto o Aquarela Silk, né? Um pouquinho mais de amarelo ouro. Pego para essa folha um pouquinho do amarelo cádmio. Misturo com diluente. Venho aqui na ponta, ó. E vou dar uma escurecida. Um pouquinho mais. E aqui também. Já venho aqui, ó, do ladinho, ó, que eu já vou ter a sombra dessa pétala aqui em cima dessa que eu tô fazendo, ó. Limpo o meu pincel, venho com o amarelo limão, aqui, ó. Um pouquinho mais. Limpo, pego um pouquinho do púrpura, do escarlate junto, venho aqui no meio, deixo a tinta, puxo bem de levezinho, até aqui assim na beirada, ó, da pétala, e vou fazendo movimentos, ó, trazendo essa tinta pro meio, ó, dessa maneira. Já pego com um pouquinho do vinho. E vou puxando, ó, a tinta pro meio da pétala, fazendo esse movimento com o pincel de ladinho pra já ir ficando, ó, como se fosse risquinhos, tá? Ó. Aqui eu vou fazer com pincel sujo, escureço um pouquinho, só com sujeirinha do pincel, ó, e de ladinho eu puxo a tinta de lá de cima. Ó. Porque a pétala tem que ficar pra mim toda marcadinha, aqui, ó. Então, ó. Posso escurecer um pouquinho mais, ó. E vou puxando, ó, fazendo esse movimento com o pincel de ladinho. Limpo o pincel com o amarelo limão,
e um pouquinho do amarelo bebê. Eu já vou dando, ó, claridade pra esses puxadinhos ficar bem visível pra mim, ó. Dessa maneira. Essas duas pétalas aqui, eu já vou preencher toda com amarelo ouro. Vou preencher as duas. Agora, eu já venho com o amarelo cádmio e vou dar uma escurecida aqui, na ponta da folha, da pétala, né? E aqui, ó. E já vou fazendo as duas junto, porque não é difícil, tá? Vem com esse tom de amarelo cádmio aqui embaixo, ó, e já vou escurecer um pouquinho também. Ó. Aqui e aqui, ó, já escureço e já vai ficando a sombra de uma pétala em cima da outra, ó. Limpo meu pincel, pego um pouquinho do púrpura com escarlate, venho aqui, ó, e vou fazer o mesmo processo. Deposito a tinta, trago um pouquinho na beirada já sumindo, ó, só com sujeirinha, vou levando até sumir bem essa tinta, volto lá, pego mais um pouquinho, deixo aqui, ó, puxo o risco, como se fosse o centro da pétala, ó, com cuidado, vou levando até lá embaixo, ó, até sumir toda essa tinta. E aqui, ó, com o pincel de ladinho, eu vou fazendo risquinhos, ó. Mão bem de leve, dessa maneira, ó. Forço aqui um pouquinho mais, deixo aqui um pouquinho mais escuro, ó. Venho na outra pétala da orquídea e vou fazer a mesma coisa, ó. Deixo a tinta e com a sujeirinha do pincel eu esparramo ela dos dois lados, ó. E aqui no meio eu vou puxando e esfumacio um pouquinho para os dois lados. E com o pincel bem de ladinho, eu vou deixando, ó, risquinhos bem fininhos, tá? Que a pétala dessa orquídea aqui no começo é toda marcadinha. Pego um pouquinho do vinho. Ponho aqui em cima, que aqui é bem escuro, ó. E vou fazer a mesma coisa que foi feito, ó. Limpo o pincel pra ficar bem fininho, ó. E vou tentando deixar marquinhas, ó. Bem de leve. Venho na outra e vou fazer a mesma coisa, ó. Deixo o vinho. Um pouquinho mais de vermelho. E com o pincel bem de ladinho, eu vou fazendo, ó, risquinhos. Dessa maneira. Aqui ainda vou pôr um pouquinho mais de vermelho. Aqui também eu posso jogar um pouquinho mais de púrpura e escarlate, ó. Dessa maneira. Com o amarelo limão, eu venho, ó, dando luz entre um risquinho e outro, com bastante cuidado. Venho aqui na beiradinha da pétala, ó, e puxo com cuidado lá pro miolo. Aqui eu venho e faço a mesma coisa. Aqui vai pegar pouca claridade, então, ó. Dessa maneira.
Aqui ainda nessa pétala, eu vou vir com um pouquinho mais do vinho. Jogo aqui, ó, porque essa parte tem que ficar bem mais escura. Ó, jogo aqui e venho, ó, puxando. Pro meio, desse jeito. Limpo o pincel, pego um pincelzinho menor, venho com o amarelo limão, dando um pouquinho de luz, ó. E venho aqui, onde que vai pegar mais claridade, e já puxo, ó. Aqui eu venho com amarelo ouro, só pra dar uma contornadinha, ó. Dessa maneira. E assim, a pétala da orquídea já vai ficando toda marcadinha, ó. Com aqueles sinalzinho que as pétalas dessa orquídea tem mesmo. Essas duas pétalas eu posso preencher também com amarelo ouro. Então, eu venho aqui, ó, com bastante cuidado. E vou preencher ela toda com amarelo ouro, ó. Preencho toda. Usando o diluente, o Aquarela Silk. Chegando bem lá próximo do risco. Eu preencho ela toda. As duas pétalas preenchidas de amarelo ouro, eu venho com um pouquinho do amarelo cádmio, passo aqui, ó, nessa beirada, ó, aonde vai receber o tom de vermelho, né? E já dou uma escurecida, ó. Venho aqui também. Esparramando bem a tinta. Já dou uma escurecida, ó, aqui, aonde que eu vou passar o vermelho. Faço a sombra aqui, ó, que é a boca da orquídea aqui tá fazendo, ó, na pétala. Já faço a sombra. Limpo meu pincel. Agora, eu vou vir com um pouquinho do vermelho escarlate e do púrpura, fazendo a mesma coisa que foi feita ali na outra pétala, ó. Passo o vermelho, né, e puxo aqui pro meio, com movimentos assim, pra já ficar meio riscadinho, ó. Acabo com a tinta do pincel, e daí, ó, com ele de lado, bem de ladinho. Ó, eu tenho que fazer risquinhos bem fino na pétala dessa orquídea. Aqui eu tô fazendo já o risco central, né? Seria como se fosse a nervura da pétala da orquídea, ó. E vou bem devagarzinho, com a mão bem de leve, pra ficar risquinhos, ó. Dessa maneira. Aqui por cima eu passo um pouquinho mais, e ó, vou repetir a mesma coisa. De ladinho, pra ficar risquinhos, ó. Limpo o pincel bem de um lado, ó, pra ficar bem fininho. Na outra pétala, vou fazer a mesma coisa. Deixo a tinta na ponta. Venho sombreando no meio, ó, puxando essa tinta. Dou uma esfumaciada para os dois lados e, ó, trago esse tom de vermelho até aqui no meio até aqui no final da pétala.
Agora com o pincel de ladinho. Aqui eu vou escurecer um pouquinho mais, porque a pétala faz uma dobra, ó. E vou puxando a tinta pra ficar risquinhos, ó. Desse lado aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou puxar essa tinta bem de leve, pra ficar risquinhos, ó. Posso passar um pouquinho mais do vermelho. Aqui também. Eu já vou fazendo as duas de uma vez para vocês perceberem que não tem dificuldade. Ó. Limpo meu pincel, venho com um pouquinho do vinho. Vou deixar aqui, ó, e vou passar ele em cima desse vermelho, escurecendo bem, ó, com tom de vinho, e já puxando, ó, ele pro meio também. Ó, fazendo aquele mesmo movimento. Venho na outra pétala e faço a mesma coisa. Deixo o vinho. E vou, ó, com o pincel de ladinho, puxando pro meio, ó. Eu vou passar um pouquinho mais e de ladinho venho puxando, ó, pro meio. Limpo um lado do pincel. Aqui eu posso dar um pouquinho de profundidade, ó, aqui também, que a pétala faz um movimento, e aqui, ó. Aqui eu só escureci um pouquinho mais. Agora, com o amarelo limão, eu vou dando, ó, claridade nessa pétala, em alguns lugares. E vou refazer o movimento, ó, deixando luz e tentando ressaltar um pouquinho os risquinhos que a pétala tem, ó. Aqui eu dou um pouquinho de claridade, faço a junção ali, ó, dessa maneira. Limpo o pincel, um pouquinho mais de tinta, ó. Aqui eu clareio, já. Vou com o pincel de ladinho. Um pouquinho mais. Aqui, ó, com bastante cuidado, pincel de ladinho, porque a pétala faz uma dobrinha. Então, ó, aqui eu tenho que deixar bem mais claro, ó. Posso jogar até um pouquinho de amarelo bebê, ó. E aqui, mais amarelo limão, ó. Um pouquinho mais aqui. Aqui eu passo com sujeirinha do pincel, ó, pra dar movimento na pétala. Venho do outro lado, jogo amarelo limão. Um pouquinho mais, ó, aqui eu já vou deixar um pouquinho mais claro. Deixo a tinta lá na beiradinha e venho puxando, ó. E vou fazer isso aqui por tudo, ó. Passo o pincel de ladinho pra ressaltar aqueles risquinhos. Limpo um lado do pincel, porque aqui a pétala faz, ó, vai fazer uma dobrinha, então eu dou uma clareada também. Limpo meu pincel e aqui, ó, passo só o risquinho. Posso colocar aqui um pouquinho só do amarelo limão, do amarelo bebê, ó. E aqui também que ela
faz uma ondinha, ó. A pétala dessa orquídea, ela é toda de babadinho, né? Então, em alguns lugares, ela fica toda franzidinha e onde ressalta pra cima, eu posso usar o amarelo limão, um pouquinho do amarelo bebê, tá? Ó. Aqui ela fica toda essa parte bem saltada, né, pra cima, ó. Então, aqui eu posso deixar mais claro, porque vai pegar mais luz. Jogo um pouquinho do amarelo bebê. E volto pro amarelo limão. E de ladinho, ó. Vou trabalhando toda a pétala. Aqui eu posso clarear um pouquinho mais. Pincel bem de ladinho. Eu vou conseguindo clarear aqui, ó. E é esse movimento que eu queria que a pétala tivesse. Aqui, eu tenho que fazer a divisão entre essa pétala e essa. Então, eu venho com um pouquinho só do amarelo cádmio, passo aqui por trás, ó. Pra fazer a divisão das pétalas, ó. Já ficou bem separadinho. Agora, eu vou fazer aqui o miolinho dela. Eu vou usar um pouquinho do marfim. Vou preencher ele todo. Aqui na pontinha eu posso usar um pouquinho do amarelo bebê, ó. Preencho bem. Dou uma pinceladinha naquele verde que sobrou das folhas. Só a sujeirinha, só pra fazer sombra mesmo, eu venho aqui, ó. E faço a divisão aqui, ó, no risco, ó. É bem pouquinho. Já limpo o pincel. Trago um pouquinho do amarelo cádmio, ó. Jogo aqui por cima, contornando ele, ó. Dessa maneira. E agora, com aquela mistura de vermelho, escarlate e púrpura, eu venho aqui, ó, e vou contornar esse miolinho, ó. Puxei aqui um pouquinho pra cima. Venho aqui, vou fazer a mesma coisa, ó. Desenho ele bem certinho. E aqui, ó, eu já venho com um pouquinho do amarelo ouro. Faço a junção aqui junto com esse vermelho. Um pouquinho mais. Junto também com aquarela silk, ó. Passo o vermelho até num pedaço, ó. Venho com o vinho, escureço aqui bem, ó. E aqui no meio, já faço um risco. Que eu vou contornar esse amarelo que eu fiz, ó, já tirando risquinhos. Bem de leve.
Bem de levezinha a mão, eu vou tirando risquinhos, ó. E deixando aqui o meio já mais forte, ó. Troco o pincel, venho com o número 6 e aqui, ó, vou preencher todo esse espaço com o púrpura e o escarlate, ó. De ladinho também eu já faço os risquinhos e preencho aqui tudo, ó. Um pouquinho mais. Preencho. Aqui, ó, até no risco. Respeitando todas as voltinhas, né? O franzidinho da flor. Aqui, ó. Pincel de ladinho, eu vou fazendo os risquinhos. E aqui no meio, ó, fica bem forte, ó. Aqui na lateral, eu venho com um pouquinho do amarelo cádmio, bem pouquinho, já misturando com esse vermelho, ó. Venho do outro lado aqui, vou fazer a mesma coisa, ó. Passo um pouquinho de amarelo cádmio, mas já vou unindo com esse tom de vermelho, ó. E na beirada, ao contrário, aqui, ó, eu venho com o vermelho, ó. Pra fazer bem certinho essa dobrinha aqui, ó. Ó. Desse outro lado, vou fazer a mesma coisa. Venho com o vermelho de lá, ó, unindo aqui. E faço a união com esse vermelho. Venho com vinho, pra dar profundidade aqui, ó. Bastante cuidado, ó. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa, põe um pouquinho de vinho lá, e ó. Com o pincel bem de ladinho, acrescento mais alguns risquinhos. Aqui do lado, eu venho com amarelo ouro. Ó, posso tampar aqui tudo com amarelo ouro. Cuida para não perder o risco aqui, ó. Joga um pouquinho de aquarela silk junto. Ó. Contorno aqui novamente. Puxo lá pra cima um pouquinho, ó. E agora, eu venho com o amarelo limão, ó. Bastante cuidado. Faço essa voltinha e venho aqui, ó.
Porque essa parte aqui da orquídea, ela é mais clara. Então, ó, eu venho com amarelo limão até aqui, com bastante cuidado, ó. Tô usando um pincel bem pequeno. Ó, como que já vai ficando bem bacana. Venho aqui, ó, e contorno, ó. Dá pra fazer isso daqui até com pincel zero, quem quiser, tá? Ó. Um pouquinho mais desse amarelo pra tampar bem aqui, ó. E volto no vermelho pra reforçar esse risco, ó. Posso pegar um pouquinho do ouro com amarelo limão pra clarear aqui mais um pouquinho, ó. Pintura bem feita, um trabalho bem feito, é cheio de detalhezinho. Quanto mais a gente acrescenta, mais bonito o trabalho fica. E pintura em tecido, às vezes, precisa ter paciência. Ó, já faz o copinho, a boquinha aqui da orquídea, ó. Bastante cuidado. Ó, dessa maneira. Aqui ainda com um pouquinho do marfim que eu usei pra fazer isso aqui, ó. Eu só ajeito aqui. Posso pegar aqui desse lado um pouquinho de amarelo bebê pra ajeitar meu desenho. Ó, dessa maneira. Aqui ainda venho com um pouquinho mais de amarelo ouro. E aqui também, ó. Agora, eu venho com vinho aqui, ó, no meio. E vou puxando pra lá e pra cá, ó. Só pra dar um movimento aqui, ó. Nessa parte. E vou puxar pelinhos. Escureço aqui pra ele dar a intenção que tá meio virado, ó. Dessa maneira. Com o pincel bem limpinho e amarelo limão, eu venho aqui, ó, e dou um brilhozinho com fiozinhos, ó, em alguns lugares. É mais pra ressaltar mesmo esses sinaizinhos, ó. Ó. Dessa maneira. Um pouquinho mais. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Agora, eu posso vir com a cor laranja, o pincel zero, tinta bem na pontinha do pincel. Vou contornando aqui, ó. Pra dar bastante movimento, ó. Nesse franzidinho aqui.
E ele não vai aparecer muito forte, porque ele vai entrar no tom de vermelho. Então, ó, vai ficar bem natural. Aqui eu dou uma puxadinha, porque ele faz uma dobrinha, ó, dessa maneira. Terminada a parte da orquídea, eu vou fazer o talinho e vou fazer algumas raízes também, que a orquídea tem bastante. E também a sombra da folha. Então, eu venho aqui, ó, puxo o talinho dessa orquídea. Vou pegar um pincel um pouquinho menor, o número 6, ó, e ele vai lá por trás dessa folha aqui. E desce aqui, ó. Com o verde oliva, eu venho só com contorno, ó. Nessa outra, puxo aqui, ó, ele vai vir aqui por trás. Pegou por cima da folha e vem aqui, ó. Com verde oliva, eu faço o contorno da mesma maneira. Volto com o meu verde kiwi, só pra dar, ó, uma luz nesse talinho, ó. E aqui também. Com a cor cinza bem diluído, eu vou fazer, ó, algumas raízes. Essa vai pegar lá por trás. E vou fazer só um aqui, ó. Com marfim, eu vou dar um pouquinho de claridade nessa raiz, ó. Pega um pincel maior, o número 8, com esse cinza mesmo, eu venho aqui, ó, e vou fazer a sombra dessa folha, ó. Bem de leve. Venho aqui pra fazer dessa, ó. Escureço aqui um pouquinho mais. Ó, e vou fazer sombra pra essa folha aqui. Só com a sujeirinha mesmo da tinta no pincel. Um pouquinho mais de tinta. Eu venho aqui em cima pra fazer a sombra dessa folha aqui, ó.
Bem de leve, ó. Aqui eu posso escurecer um pouquinho mais, pra ser a sombra da minha orquídea, ó. E aqui também, ó. Só com a sujeirinha de tinta no pincel. Dessa maneira. E dessa maneira fica o trabalho prontinho. Podem dar sugestões do que vocês querem que eu pinte, tá? Acompanhe o canal, sempre eu vou estar postando novidade aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão, até o próximo.